Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmaprätt. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu estou aqui com o William. Opa! Cara, eu falo na maior empolgação que sejam bem-vindos, tal, não sei o que. Você fala, opa, é tipo o Azaghal, tá ligado? É tipo o Azaghal, essa é a referência. Aquela quebrada, né? Exatamente. Eu esqueci de falar que eu sou o Edu também, eu sempre esqueço, mas enfim, né, tá falado aí. E vocês ouviram uma risada aí, né, uma interação já aí, que é o Odair, que tá aqui com a gente. Fala aí, Odair, tudo bem, cara? E aí, galera? E aí, Edu? E aí, William? Tudo beleza? Eu dei uma risada porque foi muito parecido mesmo com a Azaghal. Aquela quebrada, né, Sim. Aquela quebrada de expectativa. Mas tem uma referência do próprio Dev na Estrada, cara. No comecinho lá, o Montanha e o Ramon era assim também. Era tipo o Jovem Nerd e o Azaghal. Era assim? Aquela desempolgada padrão. Sim. Exatamente, né? Mas, enfim, a gente convidou aqui o Odair. O Odair, ele faz parte do podcast Conversa Ágil, é isso, né, cara? Só pra gente... É isso. Só pra gente já dar o seu carimbo aqui, né, de podcaster, né? É isso aí, eu sou um dos hosts, né? O Renato também tá junto comigo. E a gente tá nessa aí, um mundo bem legal. Inclusive, acho que eu já te agradeci, mas vou te agradecer de novo, Edu. Aquela sua dica lá que você me deu quando eu ia começar o podcast. Não sei se você vai lembrar. Eu falei, ô Edu, dá uma dica aí, como é que eu posso começar? Você falou assim, só começa. Boa, show de bola, cara. Boa. E não tem dica mais ágil, né, cara? Que é... Nenhuma, cara. Só vai e faz. Sensacional, obrigado de novo. Mas a gente tá aí, né? A gente tá aí, cara, assim, aprendi muito fazendo podcast e, assim, um mês de conversa valeu, sei lá, por 6 meses de estudo, assim. Eu acho que um bate-papo aí, às vezes você interage, faz umas perguntas ali na hora e vem aquelas sacadas que geralmente não tem, né? Em livro e na internet. É bem legal conversar com um especialista, assim. Eu curto demais fazer o podcast. Boa, legal. A gente tô acompanhando lá, cara, tem bastante gente da comunidade ágil, assim, participando e vários temas bem bacanas, assim, tô acompanhando lá, tá bem legal o trabalho de vocês, parabéns aí. Ah, legal, obrigado, cara, obrigado mesmo. E, bom, mas hoje a gente chamou o Odair aqui pra ele contar um pouquinho da história dele, né, de volta aqui, ó, faz muito tempo que a gente não fazia uma entrevista aqui no Dev na Estrada, né, geralmente a gente tava fazendo episódios com alguma temática, né, algum assunto pra gente discutir juntos aqui, e muita gente fala, pô, volta a entrevista, tô com saudade de uma entrevista, né? Então, nesse episódio a gente retorna aí essa série de entrevistas que a gente sempre fez com a galera e, enfim, o Odair vai se apresentar logo mais. Depois da nossa viradinha aqui, a gente vai descobrir um pouquinho da história e das experiências do Odair e compartilhando com a gente, beleza? Bom, voltando aqui pro nosso episódio, né, pro nosso conteúdo principal aqui, depois dessa virada sensacional do Léo aí, um beijo pro Léo. O Léo é nosso editor, né, pra quem não conhece, né, se você falar meio aleatoriamente um beijo pro Léo, fica meio, né, ué, mas quem é Léo, né? Mas aí, Odair, conta um pouquinho pra gente, cara, como é que você começou na área, como é que você começou a se interessar por tecnologia, qual foi o seu primeiro trabalho aí, conta pra gente aí, pra compartilhar um pouquinho das suas experiências. Claro, vamos lá. Tem umas histórias bem legais, cara, e outras nem tanto que eu gosto de compartilhar, até pra ajudar o pessoal a tomar decisão aí, o pessoal que tá ouvindo. É legal se basear na carreira, assim, nos acertos e nos erros também. Boa. Cara, eu costumo dizer assim, costumo dizer que eu sou desenvolvedor, mas eu estou em algum outro cargo, né? Assim, uma hora eu tava como líder de time, líder técnico, outra hora eu tava como gerente de arquitetura, Então, assim, mas assim, na raiz mesmo, eu sou desenvolvedor e eu percebi isso no meu segundo emprego. No meu primeiro emprego, cara, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei numa farmácia, né? Não tem nada a ver, mas assim, era o que tinha lá no bairro que eu morava. Beleza, vamos trabalhar. Eu tinha 16 anos, nunca tinha trabalhado. Comecei a trabalhar e, legal, eu vi que a vida era meio repetitiva, assim, na farmácia, né? Os dias eram todos iguais e isso acabou me decepcionando um pouco. Depois de um ano eu saí. E aí meu pai tinha uma loja de discos
Onde que era isso, Odair? Só pra gente situar, assim, no... Não, na verdade, assim, é em São Paulo mesmo, lá na Zona Norte, né? Uhum. Eu morava em Santana. Tinha bastante coisa lá, mas assim, um amigo que entrou na farmácia, ele conseguiu um emprego muito fácil, tinham várias vagas. No mesmo dia, ele foi na minha casa e falou, cara, nossa, lá tem um monte de vaga e tal. Eu fiquei meio empolgado com essa questão de trabalhar, né? Vamos lá, né? E beleza. Depois que eu saí de lá, eu saí assim com 17 anos e pouquinho. É uma época difícil para um adolescente conseguir emprego, né? Porque tá perto do alistamento militar e as empresas geralmente não admitem, né? Assim, não contratam, né? Nessa época, porque se a pessoa entrar pro exército, a empresa precisa ficar pagando, né? Um salário, se eu não me engano. Eu não sei direito, mas eu sei que era complicado achar emprego nessa época. Aí meu pai tinha uma loja de disco, CD, DVD, e ele falou assim, tá bom, vou te contratar lá pra você ser office boy. E beleza, fui ser office boy. Foi lá que eu vi a primeira vez um computador, que era no caixa, né? E aí, cara, assim, eu não saía do caixa, mas eu ficava fuçando o dia inteiro no Paint, na calculadora. E meu pai era muito bravo comigo, né? Que eu ia no banco rapidinho, pagava as contas e ficava lá mexendo no computador, e ele queria que eu fizesse outras coisas. E aquilo me fascinou um pouco. Eu não tinha computador em casa, né? Então eu ficava bastante tempo lá na loja. Até uma situação engraçada uma vez, cara, que meu pai ficou muito bravo, que eu comprei um CD da Conectiva no Linux, numa banca, e eu levei, não tinha lugar pra testar, fiz o quê, né? Coloquei no computador do caixa e o primeiro menu é assim, deseja instalar Conectiva. Opa, vamos instalar. Não, mas você deseja instalar tudo, ou no HD inteiro, eu não sabia nem o que é isso. Opa, bora. E, cara, formatei o computador do caixa com... Nossa, cara, desesperante. F-Diskzinho básico, né, cara? Não, manda bala, eu quero ver o que é esse CD aqui, não sei o que é, mas assim... Cara, foi desesperante. Eu não sabia como voltar a isso. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, assim, é meio que... Na época eu pensei, pronto, acabei com a loja, assim, né? Acabei com tudo, né? Mas nessa época, cara, meu pai, ele tinha contratado um programador, eu lembro até o nome dele, Gilson, pra fazer um software pra loja. Meu pai, ele queria um programa personalizado que você... Na época, assim, 99, 2000, não tinha muita internet, né? Então, o pessoal se fascinava, assim, com os programas meio que, assim, eu passo o código de barras no CD e aparecia a imagem do CD no programa, com o preço, com tudo, né? E esse programador tava fazendo isso. Ele que me salvou, vamos dizer assim, ele conseguiu instalar de novo o Windows, recuperar as coisas que precisavam lá e deixou funcionando uns 2 dias depois. Mas aí eu comecei a ficar meio prestando atenção no que ele tava fazendo. Percebi que era um programa que ele que escrevia aquele programa, né? E isso me veio um estalo. Falei, caramba, as pessoas podem criar coisas, né? E tudo mais. Não sabia nada de linguagem de programação e tudo mais. Nesse meio tempo, eu saí da loja do meu pai, fiquei um tempo, né? Até consegui outro emprego. Consegui um emprego numa universidade. A universidade é em Morumbi. Inclusive, sou muito grato, porque foi lá que realmente eu entrei pra trabalhar com informática, né? O pessoal perguntou, você conhece informática? Opa, conheço. No fundo, eu só conhecia ali, né? De mexer no Paint, de mexer nas coisas do computador da loja do meu pai. Mas eu encarei, fui pra lá, né? Então, assim, o primeiro trabalho mesmo foi consertar mouse, cara. Mouse com fio. Fica limpando a bolinha? Olha aí, ó. Aí, ó. Não, tinha uns mouse de bolinha, tinha laser, a maioria era com laser. Mas, assim, o pessoal, laboratório de informática de universidade, quebra muito, né? Esse tipo de coisa. Teclado, mouse, o pessoal mexe muito. Então, opa, sou analista de sistemas agora. Então tô aqui, ó. Seu primeiro trabalho é esse aqui, ó, consertar essa caixa de mouse. E instalar a impressora, né, cara? Isso, não, aí foi indo, instalar a impressora, cara, eu cheguei a consertar um monitor de tubo, cara, assim... Que legal. Abrir um monitor de tubo, é um negócio com uma voltagem absurda, assim, já passa 10 mil volts dentro do tubo, se você tomar um choque daquilo é violento. Mas, assim, sabe, tipo, fui
foi no que aparecia na frente eu fazia. Mas aí, cara, a gente tinha lá um estoque de coisas, vamos dizer assim, né? Um monte de mouse consertado, impressora consertada, monitor, computador, tudo. E não tinha controle nenhum, era tudo no papel. E, coincidência, cara, nessa mesma época eu comecei a aprender VB5. Um amigo que tava fazendo faculdade me deu o livro, eu comecei a ler, testar nessa época, lembrando, meu pai, quando ele saiu da loja, ele levou o computador pra casa. E aí eu continuei a usar aquele mesmo computador lá do caixa em casa e beleza. Aí aprendi a VB5 e comecei, eu pensei, pô, o que eu posso fazer com o VB5? Fazer alguma coisa útil lá pro trabalho. Comecei um programinha de estoque das coisas lá, né? Aquela ideia básica, né? Pô, vamos cadastrar aqui mouse, vamos cadastrar impressora, colocar o código de barras pra saber de onde é. Meio que imitando a loja do meu pai e aquele programa lá que o Gilson fez. Eu fiz pra universidade, mas era ali pro setor de informática. E legal, cara, eu me apaixonei, cara. Nossa, eu fiquei várias madrugadas, assim, nossa, putz, dá pra... Que ano que era isso, cara? Só pra gente situar no tempo. Mais ou menos 2003 pra 2004. Legal. Então, eu fiquei, uns 3 anos consertando impressora, vamos dizer assim. Mas, aí, nesse meio tempo, também aprendi a mexer com... vamos criar usuário de e-mail pras pessoas. Comecei a trabalhar com outros sistemas. Eu saí de consertar hardware, assim. Comecei a mexer com outras coisas de rede também, configuração de rede, firewall. Aprendi mais ou menos por cima. Fiz até um curso na época de Windows Server, né? Pra poder aprender mesmo, mexer com isso. Mas eu me apaixonei mesmo na hora que eu comecei a fazer o software, né? Aí já tinha web, né? Nessa época todo mundo já tava começando a fazer site e tal. E eu tava lá no VB5, né? Eu aprendi tudo no VB5, cara. Eu ficava fascinado, assim... Nossa, dá pra... Saudade zero. O VB5 lembra o que, Edu? Lembra o nosso famoso ASP, né? O Aspão da massa. Né? Cara, exatamente isso foi a minha trilha, cara. Eu pulei pro ASP, né? Putz, cara, é parecida a linguagem, abre no browser, faz quase a mesma coisa. E aí comecei a trabalhar com ASP, né? ASP clássico mesmo. Putz, foi aí que eu aprendi banco de dados, servidor, que não precisava antes, né? Cara, preciso de um IS aqui e tal. Comecei a mexer. Aí eu comecei a ficar mais proficiente, assim, vamos dizer assim, nessa linguagem do ASP, do VB5, né? Só que daí eu sempre prestei muito atenção na minha carreira também, né? Assim, e eu falei que eu sou muito grato pela universidade, porque eu saí antes de terminar meu curso de ciência da computação de lá. E quando eu trabalhava lá, eu tinha uma parte da bolsa, né? E isso me ajudava bastante. Eu não tinha grana pra pagar uma faculdade. E eu já trabalhava lá, falei, pô, já vou fazer o curso aqui e fiz. Só que eu saí um pouco antes. Cara, assim, mesmo assim, pra todas as pessoas que saíram, porque a empresa tava meio que terceirizando alguns setores também, todas as pessoas saíram, ela manteve o curso até o final. Então eu tive bolsa até o final da minha graduação. E, cara, putz, isso me ajudou demais, assim, muito grato mesmo pelas pessoas que me deram essa oportunidade. E depois que eu saí de lá, eu pensei, putz, eu tava numa empresa que o foco dela é ensino, não é tecnologia, né? E eu comecei a procurar empresas que o foco é tecnologia, né? Então tem assim, Microsoft, empresas assim, sabe? Aquelas empresas que você olha, putz, vai ser muito difícil um dia eu trabalhar lá, sabe? Assim, pessoas têm o sonho da vida em trabalhar nessas empresas e eu comecei a ter essas ideias também, só que pra mim era inviável, assim, eu achava que eu nunca conseguiria nada disso. Aí pra sorte, cara, no meu estágio, assim, no meu último ano, né, de faculdade, eu conheci a Accenture, né, e aí lá era muito mais próximo de tecnologia do que o ramo de ensino, né, então eu falei, pô, vamos entrar nessa empresa, vamos ver qual é que é, e eu aprendi demais lá, assim, um ano pra mim, sei lá, valeu por uns 3, assim, porque aí lá eu tive que fazer uma escolha que foi uma escolha uma das mais difíceis da minha vida. Eu achava que só existia VB no mundo, né? E ASP. Aí eu entrei lá, cara... O pessoal falou, você vai ter que escolher, ou é Java ou é VB. Eu falei, como assim eu tenho que escolher? Você vai ter que escolher, porque aqui os projetos ou são Java ou são VB. Cara, eu fiquei, sei lá, uns 2 dias pensando nisso. E eu conheci um amigo lá do time, cara, o Marcelo, que me ajudou bastante. Assim, é um cara ele era gerente e tal,
super gente boa, me ajudou também na carreira. E ele que falou assim, cara, a Microsoft já deu mancada com o VB, ó. Ela saiu do VB5, foi pro VBNet e acabou com a carreira da galera. Assim, ninguém garante que ela vai fazer isso de novo. Aí eu falei, caramba, meu, e agora? Tá bom. Eu já ouvi isso aí de um framework de JavaScript aí também, que todo mundo ficou puto aí, né? Ou puta, né? De zoar, Então, cara, você vai lá, se mergulha, você tira a certificação. Não foi o meu caso, mas tem gente que tem, né, certificação. E aí vai lá a galera e muda. A Microsoft fez isso, no fundo, né, nessa época, com o VBNet. Porque daí eu comecei a aprender VBNet e era totalmente diferente. Por exemplo, orientação a objetos. Cara, comecei a aprender o conceito e não tem essas coisas no ASP, né, no VB5. E aí você entra em outro paradigma, assim, obrigado, né? Você não consegue nem migrar direito. Tinha lá umas ferramentas de migrar VB5 para VBNet, mas nunca funcionou comigo, cara, nunca. Sempre teve essas ferramentas, né, cara? Converta seu código pra tal cara, nova linguagem, né? Continua a vida, não fica preocupado, mas, cara, na boa, assim, comigo nunca funcionou, cara. Aí eu escolhi Java, falei assim pra ele, cara, tá bom, vou escolher Java. E aí eu comecei a estudar Java, fiz um curso, isso daí já era 2006, né? Fiz um curso de Java, gostei da linguagem, e aí tinha toda aquela parte apelativa do Java, que é tipo assim, meu, build uma vez, roda em qualquer lugar, né? Build once, run anywhere. E aí eu falei, pô, tô salvo, né? Tipo, não vai acontecer igual a Microsoft, né? Posso rodar no Linux, no Windows, rodar em qualquer lugar. Mas aí eu comecei a meio que me especializar em Java, porque os projetos, pelo menos na época, eram, assim, tinha muita quantidade de projetos em Java e poucos projetos em outras linguagens, né? E aí eu comecei a estudei, fui até 2008 estudando, nessa época fiquei na Accenture até 2007 mais ou menos, depois eu fui pra MC1, é uma empresa mobile, e isso me fascinou, né, na época 2007, o lançamento do iPhone, e eu falei, cara, putz, trabalhar com programação pra celular é um negócio, sabe, pra mim era um negócio incrível, assim, falei, nossa, vou sair do mundo desktop, web, e ir pro celular, era o que todo dev queria de novidade, assim, sabe? Eu lembro dessa vibe toda, né, cara, de tanto programação em desktop, mobile, que, não, isso aqui vai ser revolução, roda uma vez, funciona em todo lugar e tal, né, então... Eu cheguei a me inscrever e fazer um curso de Objective-C, mano. Então, cara... Porque você tem essa coisa da novidade, né, cara? Assim, ó, até a gente falou num episódio lá no nosso podcast. Cara, quando você é dev, você quer mandar nas coisas, né? Você quer mandar no desktop, você quer mandar na web, você quer mandar no celular. Você quer criar um programa e você quer que ele faça o que você deseja, assim. Você fala, nossa, eu sou o mestre nisso, agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? E aí veio essa empolgação também, né? E aí eu comecei a estudar Java porque lá tinha uns projetos para aquele Nokia tijolão. E lá existia um framework, o J2ME Polish, que ele, assim, você escrevia em Java e ele meio que convertia para aplicativo para esse celular, né? E eu continuei com a mesma linguagem que eu já sabia, né? Claro que não dá pra fazer umas coisas que dá pra fazer no desktop e tudo mais, mas eu continuei com a linguagem, falei, pô, legal, cara, tô no caminho aqui, né? 2008 consegui tirar uma certificação Java, que era muito influenciado pelo Marcelo, ele também saiu da Accenture e foi para essa empresa, a gente continuou trabalhando juntos lá, o time era muito bom, e aí eu fui nessa onda, né, de começar a estudar mais e tirar uma certificação. Veio essa onda também, né, de certificação, porque pelo menos do Java tinha umas 20, né? Nossa, tinha. De tudo, né, cara? De tudo, de EJB, de web, de desktop, de celular, tudo que você queria, cara, tinha a certificação. E eu fui nessa onda também, falei, pô, mas eu não tirei muitas, eu tirei só uma, eu falei, tá bom, vai, é um esforço que eu também tava medindo, né? Será que vale a pena tirar tudo isso certificação e, sei lá, como é que é o mercado em relação a isso? E custava uma grana também, né? Então, sim, não tinha tanta grana pra ficar gastando em curso e certificação. Tinha algumas certificações que era obrigado a fazer o curso. Enfim, mas foi bem bacana, assim, esse período, sabe? Eu aprendi demais e aprendi outras coisas além do código, que é como trabalhar em equipe,
pra que serve seu código, que não adianta nada você passar, sei lá, a madrugada fazendo um negócio e ele não vai ser usado, você não vai servir pra nada. Eu aprendi muito nessa época, né? Lição valiosa. Exato, cara. Ó, eu comecei a perceber isso quando a gente trabalhou num projeto, madrugada inteira. Eu lembro bem, era pra um banco que não existe mais, que acho que é Bic Banco. Foi comprado por um outro banco, não sei qual, mas, cara, assim, ó, imagina assim, o projeto tava atrasado e era um Natal, então, assim, era a época de Natal, e eu falei assim, a gente precisa colocar isso no ar, tem que começar o ano com isso, com essa aplicação no ar, tinha servidor pra fazer, tinha, assim, a parte, tanto o back-end quanto o aplicativo mesmo lá do celular, cara, a gente passou a madrugada fazendo isso. Várias madrugadas, inclusive um Natal, beleza, a gente comemorou com a família e tal, no dia seguinte a gente tava lá de manhã, trabalhando e tal, e, cara, quando deu a virada do ano, a gente todo empolgado, aí o banco não quis mais, falou, não, a gente pensou aqui, tipo, a gente tomou outra estratégia e tal, cara, imagina como é que a galera ficou, né, ficou bem brava, assim, aí eu comecei a pensar um pouco nisso, né, falei, o trabalho tem que servir pra alguma coisa, né, então, comecei a ter um pouco mais de maturidade em relação às coisas, né. Boa. E isso, só pra gente colocar aqui na timeline sua, né? Claro. Isso você tava ali no banco ou antes tava na MC1 ali? Tô com o seu LinkedIn aberto aqui, hein, cara. Pode, não, boa. A gente trabalhava pro banco pela MC1. Então, assim, o banco era cliente da MC1. A MC1 era uma consultoria, tinham vários clientes, né? Isso aqui. E o banco era um desses clientes, né? E, cara, assim, primeira vez que eu trabalhei num ambiente, assim, bem rígido, sabe? Assim, rígido, assim, de processo, sabe? Ah, cara, precisa mudar uma vírgula no servidor. Ah, tem que passar por 10 aprovações, tem que falar com várias pessoas, cara. E às vezes as pessoas não se entendiam também, né? Uma pessoa achava legal e a outra não achava muito legal. Então, acontecia de a gente ter que convencer, mostrar que funciona e tal. Pode crer. Então, primeira vez que eu passei por esse momento, né? Aí, logo depois, na crise de 2008, um dos maiores clientes da MC1 era a Americana. E a crise de 2008 afetou muito, né? Os clientes que eram do exterior. E eles cancelaram vários projetos e a gente ficou meio sem fazer nada. Isso também, eu tenho que agradecer muito o César Bertini, que era o dos founders dessa empresa e também era o diretor, que ele me deu uma lição bem bacana, cara. Eu tava meio desesperado, assim, porque eu falei, caramba, não tenho o que fazer, e agora? Aquele momento de ociosidade, não tem projeto. Cara, não sabia o que ia acontecer, assim, a única coisa que vinha na cabeça é, sei lá, vou ser demitido a qualquer momento, né? E aí, cara, um dia eu entrei na sala dele pra conversar, pra falar dessa angústia, né? Falar pra ele, cara, muito louco, eu entrei na sala dele, ele falou, senta aí, e eu comecei a perguntar as coisas, né? Falei, como é que estão as coisas, os clientes, assim, na cara de pau mesmo. E outra coisa, recomendo pra todo mundo, pergunta sempre na cara de pau, assim, são as melhores respostas, e isso ensina demais, assim, sem ser essa coisa formal, assim, que as pessoas pensam na resposta, se você encontra a pessoa, já pergunta, porque acho que são as melhores respostas, né? Boa dica. Eu entrei na sala dele, comecei a perguntar, e ele começou assim, você tá angustiado, né? Eu falei, tô. Ele, cara, não precisa. É assim, a crise vem e vai, empresas sempre têm, assim, esses momentos, as coisas vão, assim, ó, fica até quando você quiser. Se você acha que você tem que ir pra outra empresa, tudo bem também, vou te apoiar. Mas assim, não precisa sair na primeira que você vê. Cara, eu fiquei bem contente, assim, né? Porque eu falei, pô, esse cara, o que ele me deu foi assim, cara, vai ficando. Assim, uma hora a gente vai achar um jeito, não precisa ir embora, né? Mas depois de um tempo, um outro banco grande, o Banco Votorantim, abriu umas vagas e eu achei bem legal a proposta. Conversei com ele, isso é legal também, sabe? Assim, honestidade, sinceridade, transparência. Falei pra ele, eu recebi essa proposta, assim, o banco não tá passando por essa crise. Engraçado isso, né? Os bancos geralmente não passam por, pois é, por né? tantas crises, né? Não é tão engraçado, mas, né? Acontece. Coincidência, na verdade, né? Coincidência. É uma coincidência, assim. Será? Pode ser, cara. E eu tava até crescendo o banco. Então eu falei assim, assim, ó, o banco não tá passando por essa crise. Eu tava pensando muito na minha carreira e eu pensei assim, pô,
eu gostaria muito de virar sênior. Eu era analista pleno lá na MC1 e eu queria virar sênior, assim, como é que eu faço pra virar sênior sem fazer nada, né? Sem estar num projeto, sem estar codando e tudo mais, né? E aí eu falei isso pra ele falou assim, não, tá bom, tudo bem, tipo, se você tiver ruim lá, você volta, né? Vai e segue só o seu caminho, cara. Fiquei muito feliz. Fui pra lá, realmente, cara, bastante coisa pra fazer. Só que assim, putz, Java 1.4, cara, servidor da época das cavernas, assim, sabe? Eu falei assim, putz, cara, não contava com isso, né? Mas vambora, né? Comecei a continuar estudando Java. Nessa época eu também comecei a escrever alguns artigos na revista, na Mundo Java, e pra mim era um mega paradoxo, né? Eu me sentia um mega de um impostor, de verdade. Por quê? Olha aí. A verdade é essa, porque assim, ó, eu estudava, sei lá, EJB3, sabe, um monte de coisa, e escrevia assim, putz, cara, faz assim, assado e tal. Aí, ia trabalhar no dia seguinte, não tinha nada disso que eu escrevia, né? Assim, eu estudava coisas legais, mas meu dia a dia eu não lidava com as coisas legais, assim, tudo coisa antiga. E eu acho que vários devs passam por isso, né? Sim, total. Total, né? E aí, cara, eu pensei, tá bom, vai, vamos por outro caminho, né? Vamos pra aprender um pouco mais de arquitetura de empresa grande, né? Já que aqui é uma empresa grande, vamos aprender um pouco esse lado, né? Tipo, como é que eu faço pra deixar os servidores de pé? Eu comecei a estudar um pouco essa parte de, assim, comecei a estudar JBoss, comecei a estudar Tomcat, sabe? Essa parte de cluster. Além de um pouco de Java que eu tava estudando, eu comecei a estudar essa parte que era uma parte bacana da empresa, né? Coincidência não, né? Na verdade, uma curiosidade, o banco, ele era um dos únicos, se não o único, que não tinha mainframe, cara. Era tudo open source, entre aspas, assim, né? Tinha coisa que não, mas assim, Java, JBoss, Tomcat, todos os frameworks que a gente usava, assim, era tudo na linha do open source. E o pessoal gostava de falar sobre isso, né? Falou, poxa, a gente é o único banco que não tá amarrado ao mainframe, que a gente não tem COBOL e tal. E é difícil ver isso, né, cara? Isso eu achava bem desafiador mesmo, né? Sim, já é DevOps aí, né? É isso que eu vi? Eu já tava atualizado. Tem essas coisas, né, cara? Eu acho que, assim, na verdade, tinha muita briga, assim, né? O pessoal que cuidava da produção descia a lenha nos devs, né? Falava que a gente só fazia cagada. E a gente descia a lenha, os caras de produção, falando que, cara, assim, vocês mexem nas coisas e não falam pra gente, cai, assim, a gente que é culpado e tal. A gente vivia numa guerra, na verdade, né? Mas, cara, assim, ó, é um pessoal muito gente boa, converso com eles até hoje, ó. Eu saí de lá em 2014. Eu fiquei 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, quase 6 anos, eu acho. Assim, ó, o time era, assim, muito legal, cara. A galera super cooperativa, assim, a gente super colaborativa. E por que eu saí, né, cara? Assim, ó, eu entrei como analista pleno, que eu falei pra vocês. Quase 6 anos depois eu saí como analista pleno. E, cara, isso pra mim foi uma angústia, porque, olha só, cara, eu saí de uma empresa super bacana, que o diretor falou, fica até quando você quiser. E eu saí porque eu falei, não, cara, preciso continuar, seguir minha carreira pra ir pra Dev Sênior e tal. Fui pra uma outra empresa que o time era super bacana, só que era muito difícil crescer, subir de nível, de carreira, cara, assim, ó, anualmente tinha lá o processo de avaliação, então tem, tipo assim, 40 pessoas entram pra avaliação, você não sabe como é que é esse processo direito, não tem os critérios muito claros, e também, assim, cara, sempre recebi notas, assim, de avaliação boas, né, e nunca aconteceu, cara. Aconteceu, pra falar a verdade, quando eu pedi pra ir embora, eu falei assim, cara, eu tô indo nessa. E aí o gerente falou, puta, logo agora, cara, que se a gente colocou seu nome lá na lista e tal, cara, nem preciso falar, né, cara? Caramba, né, tipo... Puta coincidência. Anos depois, né? Cara, eu fiquei chateado nesse momento, mas, né, eu falei assim, tá bom, né? E nesse momento, cara, eu aprendi uma coisa que veio como um tijolo na minha cabeça, velho. De verdade, a carreira não é da empresa, a carreira é sua. Então, eu não tinha que ter ficado chateado, eu tinha que ter tomado ação antes, entendeu? Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Falei, pô,
pô, saí de uma empresa super legal, cara, as pessoas são muito bacanas, assim, putz, saí com uma dor no coração, teve uma festinha no dia lá, meu, deu nó na garganta de se despedir das pessoas, sabe? Só que assim, eu optei pela minha carreira, e nesse dia eu falei assim, meu, acho que eu fiz uma boa decisão, acho que eu tomei uma boa decisão, porque a carreira não é da empresa, assim, a carreira é de cada dev, assim. Boa, bom ponto. E nessa época, cara, eu comecei a fazer uma coisa também, assim, eu comecei a dar aulas, né? Tinha uma escola perto lá da onde eu trabalhava, que abriu vagas, aula de Java, eu fui lá, fiz uma aula teste, o pessoal gostou, beleza, vamos começar a dar aula aqui. Eu comecei dando aulas lá, curti, né? Curti fazer isso. Fiquei também, acho que uns 6 anos dando aula, até 2016. A aula de, assim, basicamente começou com Java, depois eu pulei para JavaScript. Aí hoje ainda tô com JavaScript, né? Mas eu também falei um pouco sobre web, né? Sobre, por exemplo, JSP, que não se usa mais. Cara, dei aula de UML também, que também, cara, não sei mais quem tá usando o UML. Até na época que eu dei aula, acho que nem usava tanto. Eu acho que ainda tem, né? Tem a galera que ainda usa, né? Mas acho que é mais das antigas, assim, né? Eu acho que, assim, é aquela história do, tipo, o pessoal tá usando aqui, eu tô usando também, mas não sei o motivo, assim, não sei se tem outras coisas pra fazer. Sim. E quem que era o público daí, nessa época, assim? Nas aulas, tá falando? Isso. Cara, olha só, depende. Da galera do Java e JavaScript, meu, tinha bastante gente que era de COBOL. Os caras queriam aprender a orientação a objeto, porque isso não entrava na cabeça deles no dia a dia. Cara, é muito diferente aqui o jeito que eu trabalho. E o pessoal queria aprender orientação a objetos. Não queria, assim, seguir como desenvolvedor Java e tal, né? Nem ia atrás, muito menos ia atrás de certificação. O pessoal de UML, a maioria era analista de negócio, né? Que, assim, na época tinha um lance assim, né? A comunicação era o mais difícil, né? Era a parte mais complicada do processo de desenvolvimento. Ou seja, né? O dev sabe muito bem o que fazer, mas o cara de negócio, às vezes, não conseguia explicar muito bem o que tem que ser feito. Então tinha uma série de documentos, né? Pelo menos na UML existem bastante documentos que você faz desenho disso, né? Então, quero diagrama de sequência, como é que tem que ser a sequência? Diagrama de classe, principalmente. Tem alguns diagramas de negócio também. Então, era muito para comunicação, né? Então, os analistas de negócio, eles queriam se comunicar com os devs, né? Ele falou assim, cara, eu queria, tipo, explicar melhor pra essa galera aqui que eu quero e tal. E aí, achavam que ia conseguir isso por meio da UML, né? Hoje, bem diferente, né, cara? Então, assim, nessa época, era assim, não tinha, apesar de agilidade ser um movimento bem falado, nas empresas que eu trabalhei, cara, assim, pelo menos na época, muito longe de começar a adotar qualquer coisa. Não era mainstream, era um movimento ainda de nicho, né? Era um movimento de nicho, e se você começasse a falar assim, não, galera, a gente tem que fazer daily, era visto assim, já vai começar a tomar tempo dos devs, do recurso, na verdade, né? Que ano que era, mais ou menos? Cara, 2015, 2016, 2014 também, na verdade, né? Então, nessa época, tava falando bastante de agilidade, sim. Mas assim, as empresas que eu trabalhava, por exemplo, o banco que eu trabalhei, tava bem longe de começar a adotar alguma coisa. E como eu falei, né? Era visto como, vai tomar o tempo da galera que tem que estar codando e não precisa de alinhamento. O gerente de projeto faz isso. Não precisa, entendeu? É o famoso too busy to improve, né? Isso, quadrinho dos caras com a roda quadrada. Exato, cara. Nessa época, e foi legal dar aula, cara, porque assim, ó, se você, até eu dar uma dica aí, ó, cara, se você é dev, tímido, eu era muito tímido no começo da minha carreira, não falava nada em reunião, assim, ó, começa a dar aula com o que você sabe, você não precisa ser um master em tudo, mas se você consegue ensinar alguém 5 minutos de alguma coisa sem você pesquisar no Google, algo que é seu conhecimento, cara, faça isso, ensine alguém que você vai receber isso de volta, você vai aprender, e cara, assim, o que eu aprendi com a galera que ia lá fazer aula, assim, eu aprendi outros universos, eu achava que tudo era igual o banco, né? Mas aí eu comecei a ver outros formatos de time, outras empresas, umas coisas bem mais legais, às vezes, do que eu tava ensinando. Eu mesmo comecei a ir atrás de outros assuntos na época. Beleza, isso é a parte da aula, né? Inclusive eu dou aula até hoje. Mas, de empresa, cara, eu recebi uma oferta, né, de um amigo que tava lá na TOTUS pra ser team lead
de um time que tava começando, assim. Então, pra mim era o cenário perfeito pra minha carreira, né? Então, lembra, eu saí de lá como pleno, saí meio bem bravo, assim, falei, pô, perdi mó tempão na carreira e tal, vou ter que dar uma acelerada. Entrei nessa empresa como team lead, fiquei um ano e pouco, e aí veio aquela vontade de codar uma coisa nova, de entrar num ambiente novo, né? E um amigo tava na B2W, né? Pra quem não conhece a B2W, ela é proprietária da Americanas, do Submarino, da Shoptime, né? E, cara, um ambiente totalmente diferente, assim, não tem essas burocracias, a galera tá lá pra resolver. E aí eu me identifiquei demais, assim, com esse ambiente. Fui lá visitar um dia, ele falou, vem aqui ver, né? Quem sabe você gosta e tal. Fui lá, cara, curti demais, saí de onde eu tava, fui pra lá, pegava quase 2 horas de trânsito pra chegar lá, mas eu curtia demais, assim, acho que eu passei umas 3 Black Friday lá, né? Black Friday, pra quem ainda não passou, assim, é o evento do ano todo que o e-commerce espera. E, cara, tudo é voltado pra Black Friday, assim, então a galera já se prepara pra passar uma semana inteira na empresa, claro, revezando, né? É, bem saudável. Bem tranquilo, né? Mas, cara, pra mim isso era novo, assim, sabe? Assim, apesar de que, poxa, cara, lá eu já consegui, já era dev sênior, eu voltei um step na carreira quando eu entrei lá. Eu era tech lead, né? Como eu falei pra vocês na TOTS, e aí eu entrei lá com um combinado. Eles não tinham vaga de tech lead, de coordenador, nada disso. Tinha vaga de dev sênior. E eu, cara, assim, eu curto muito codar e qual foi o combinado? Ó, a gente tem um projeto pra fazer e a gente só tem uma linha, que é o Hello World do Node. Então, assim, o projeto não é Java, a gente vai fazer com Node e Angular, e a gente tem 3 meses pra entregar, porque daí entra em freezing da Black Friday e depois já era. E aí você topa, eu falei assim, cara, eu curti muito o ambiente aqui, curti as pessoas, eu topo, vamos nessa. Só que ele falou assim, só que a equipe é só você. Eu falei, como assim? Não, a gente tá contratando ainda, não tem, tipo, ninguém ainda de front, não tem, começa com eu e você. Esse amigo meu, o Arost, cara, puta, muito gente boa, aprendi demais com ele. Ele falou assim, o time sou eu e você, cara, até começar a chegar a galera. Eu falei, mano, mas, putz, tem 3 meses. Ele, cara, a vida, né? A nossa vida de e-commerce, assim, corrida e tal. Cara, assim, eu trabalhei demais, mas teve esse combinado. Eu falei assim, cara, depois a gente pode abrir pra uma promoção, a gente, tipo, posso voltar a fazer o que eu fazia, assim, de ter um time, que seja mínimo, né? Porque eu também, eu gosto de mentorar desenvolvedores de início de carreira, assim, até desenvolvedores plenos, né? Eu aprendi isso dando aula, aprendi isso também trabalhando em outros times, e eu curti, né, esse lado pessoa, sabe? E você tava no meio vamos dizer assim, no meio de um processo de mudar a sua carreira ali pra parte de liderança, né? Você já tinha passado por outra empresa, e aí ali que você começou, né? E aí, antes de você entrar com mais detalhes disso, vamos fazer a nossa viradinha pros comentários. Boa. Pros nosso muralzinho, aí você já volta com esse tópico aí na mente. Boa, vamos lá. E agora chegou aquela hora que todo mundo tava esperando, né, Ramon? O muralzinho! Eu não me aguento, eu rio antes. Você entregou o começo. Entreguei, aqui, cara. Aí é complicado, viu? Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação desse nosso patrocinador, Edu? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match. Entendeu? Eu nem sei como que é o bagulho do Tinder que faz o... né? Deve ser um... Melhor tim, você não saber. Será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né, a pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece, esse mundo do exatamente.
E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. Nossa segunda, né, entidade aqui que colabora com a gente de forma indireta, mas vale remencionar aqui, é o Stickers Devs, né, cara? Stickers Devs também sempre junto com a gente. E ó, eu disse no programa passado e digo de novo, temos adesivo do Dev na Estrada. Temos. No Stickers Devs, Edu. Inclusive, olha só, isso aqui nem você sabia, Edu. Exclusivo. Exclusivo. Essa nem você sabia. Agora temos adesivos hexagonais do Dev na Estrada no Stickers Devs. Meu Deus do céu! Maravilhoso. Um abraço, Laura, aí, falou com a gente aí. Forte abraço. Disponibilizou. Forte abraço pra ele aí. Então é só colocar o cupom lá de desconto Dev na Estrada, tudo junto. Você ganha 15% de desconto em qualquer compra feita no site dos stickersdevs.com.br. Maravilhoso. Beleza? Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Continuamos o nosso episódio. Voltando aqui, Odaí, você estava comentando um pouco dessa transição, né? Como é que foi pra vocês também, né? Você falou de 2 experiências já aí, e como é que foi isso também, né? Foi... Cara... A princípio você pensou muito mais nesse lance do desenvolvimento de carreira, ou era alguma coisa que você se interessava, ou enfim? Foi uma época bem tensa pra mim, cara, porque assim, eu tava numa linha de me tornar especialista em alguma coisa lá no começo, como eu falei, cara, vou estudar Java. Aí depois eu comecei a estudar outras coisas, né, que os alunos começaram a mostrar, eu comecei a aprender outras coisas, JavaScript, por exemplo, JavaScript, aí eu comecei a dar aula de JavaScript também. Então eu tava numa linha meio de ir pra uma especialidade, assim, né? Mesmo que não seja uma, mas algumas. Cara, quero ser dev e tal. E aí me veio esse baque da carreira, como eu falei, eu fiquei muitos anos como pleno. Eu falei, agora eu tenho que acelerar. Então eu abri mão dessa parte de especialista pra tentar um pouco mais na linha de tech lead, né? Eu falei assim, cara, eu também gosto de sabe, trabalhar com time, mentorar, carreira e tudo mais. Foi tenso, cara, porque eu me senti assim, eu me senti pulando de um lado de uma ponte pra outro lado da ponte, só que não tem nada no meio, ou seja, cara, se der errado, eu vou ter que voltar, estudar mais ainda, porque, cara, na nossa carreira aí de tecnologia, você fica, sei lá, 1 ano sem estudar, você perde um monte de coisa, cara, perde assuntos assim que, cara, eu vou falar um assunto que eu perdi do Java, eu me considerava, um cara que conseguia falar sobre vários assuntos no Java. Aí veio o Java 8. Java 8, cara, fala sobre lambda, strings, e eu perdi esse assunto. E na B2W, a galera usava bastante Java 8. Então, cara, foi uma dificuldade pra mim, foi tenso, porque, cara, assim, como é que eu vou mentorar uma carreira também? O que eu posso dizer, né? Vou falar, cara, continua aqui no Java 7, que não tem essas coisas. Eu não sabia muito fazer o que fazer. Então, foi tenso porque eu falei, não posso abrir mão do meu conhecimento técnico 100%, porque é o que me trouxe até aqui na carreira. Não sou ainda um tech lead que eu gostaria de ser, como eu admirava outras pessoas, como tech lead. O Arost, por exemplo, que eu comentei com vocês, é um amigo que, cara, assim, a gente trabalhou desde do banco lá, ele trabalhou comigo lá atrás no banco. Depois cada um foi pro seu lado, ele foi trabalhar no Buscapé, foi trabalhar em outras empresas, e eu continuei nessa linha formal, e depois ele me convidou para ir pra B2W, aceitei, a gente se encontrou lá de novo. Então, ele tava bem na frente dessas questões técnicas, e também bem na frente dessa parte de ser tech lead, por isso que eu aprendi muito com ele, né? Uhum. E então, cara, foi tenso. Eu fiquei 1 ano meio tenso, assim, porque ao mesmo tempo que, assim, quando você quer ser um tech lead, um coordenador, cara, eu vou dizer, assim, a primeira coisa que você recebe é porrada, é pancada, e assim, cara, você tem que resolver, mas não é você ir lá, botar a mão no corte, você tem que resolver com o time, né? Sim. Então, cara, vamos passar o problema pra galera. Galera, a gente tá com esse problema, é isso que tá acontecendo. Aí o time sempre dá uma trucada, né? Sempre dá uma discutida, fala, mas se a gente fizesse isso antes, mas se tivessem falado antes e tal. E eu ficava no meio. Então, assim, cara,
o período de tech lead, assim, foi um período de só tomar porrada de dois lados, assim, entendeu? Você toma porrada de um lado, você toma porrada do outro, né? Mas vai seguindo a vida. No final das contas, cara, o que me satisfazia mais, assim, era em alguns casos, assim, um reconhecimento, sabe? Eu falo, poxa, eu aprendi muito com você, aprendi, sei lá, esse tema aqui eu não conhecia, você que trouxe, eu achei legal. Assim, isso aí pra mim deixava bem insatisfeito. Então, foi um ponto bem bacana, né? E aí, nessa época, só em 2016, foi quando eu comecei a experimentar agilidade mesmo, né? Olha aí, hein? Cara, então a B2W tinham vários times ágeis, né? E aí eu comecei a aprender lá com uma galera como é que se usa mesmo a agilidade e, cara, assim, vários deploys por dia em produção, pra mim já era um fenômeno, né? E a galera fazia mesmo, cara, vários deploys, acho que faz até hoje, deve fazer até melhor que naquela época. Eu aprendi muito nessa época e comecei falei, pô, já que aqui eu recebi essa promoção, eu vou começar a estudar um pouco esse lado, né? Uhum. Fiz um curso de liderança. Aí, nesse curso de liderança, cara, vem alguns assuntos meio acoplados, né? Tipo coach, times de alta performance. Hoje procura liderança, você vai achar esse tipo de assunto, né? Sim, total. E aí veio eu comecei a procurar, fiz os cursos, veio esse assunto meio anexado, né? E aí comecei a entender um pouco, disfunção de um time, cara, fases de um time, sabe? Toda aquela parte do storming, performance, o time começa bem, depois ele vai pro fundo do poço e depois ele estabiliza, assim. Então, assim, eu aprendi isso e deixei levar, assim, porque sempre quando o time tava indo pro fundo do poço, eu era o cara que falei, não, cara, apaziguador, sabe? De querer que as coisas tivessem sempre estabilizadas e tal. Depois que eu fui aprender que, é normal, você não vai evitar algumas coisas, né? Tem que deixar acontecer e beleza, depois volta, assim. Então, comecei a aprender um pouco desse lado, né? De liderança, de time e de transformação, né? Transformação ágil, né? Vamos dizer assim, né? Comecei a aprender um pouco disso. Cara, aí eu recebi uma oferta de uma outra empresa, né, da Dafit, para participar da transformação ágil. E aí era a questão assim, cara, vamos transformar os times para lidar com agilidade, né, para fazer esse mesmo cenário, né, assim, tanto da parte de DevOps, igual você falou aí, cara, vamos fazer vários deploys por dia, sem problemas e tal, e vamos chegar em outro patamar. Bom, beleza, trabalhei lá, fiquei um tempo, né, trabalhando nesse período, participei lá de fases bem bacanas, assim, por exemplo, formação de squads, né? O time era diferente, aí houve lá a formação dos squads, eu participei dessa fase, tinha alguns movimentos lá de evolução tecnológica, né? Por exemplo, alguns sistemas começaram a trabalhar com Event Driven, né? Eu comecei a conhecer lá, né? Eu falei assim, cara, essas arquiteturas bem legais, assim, e foi distanciando um pouco do código, sabe? Isso pra mim, foi a fase ruim, assim, de distanciar do código. O dia a dia me consumia muito mais do lado de, cara, como é que a gente vai formar um time assim? Qual é a responsabilidade? Vamos ter métricas e tal, do que, tipo, qual framework que a gente vai usar? Vou fazer uma POC aqui na AWS e tal. Comecei a distanciar disso, né? E eu senti isso, né? Por um tempo eu senti. E aí, assim, nessa época eu falava muito, assim, sobre carreira Y, né? Ou seja, você tinha que fazer uma decisão. E parecia que eu tinha feito uma decisão para ir pro lado de gerência, coordenação, que era algo que eu não queria ir, mas, sabe, o dia a dia tava me levando pra isso e eu comecei a me incomodar com isso, de certa forma, né? Eu falei assim, cara, assim, eu queria participar mais do lado técnico, sabe? Participar de coisas mais técnicas, eu curto essa parte. E, cara, recebi uma oferta da CIT sensacional, assim, e lá eu conheci o modelo de carreira em W, né? Isso significa que você pode ter responsabilidade técnica e responsabilidade também sobre time, se você quiser, né? Se você desejar. Então, falei, me parece ser o mais ideal pra minha carreira, né? Assim, eu não largo do código, eu falo com, assim,
falo tecnês e a gente tem um time, né? Consigo trabalhar um pouco desse lado de liderança que eu tinha aprendido e que pra mim isso foi um pouco de um ponto de correr atrás na minha cabeça era um pouco de preju na carreira, sabe? Sabe o que aconteceu, cara? No finalzinho eu percebi uma coisa, cara. Essa corrida que eu fiz, assim, de, cara, puta, preciso sair dessa, preciso ser pleno, preciso ser coordenador, preciso não sei o quê. Cara, hoje eu penso pra mim, mó besteira, assim, sabe? Assim, porque tudo depende do momento, depende, assim, serviu pra me trazer maturidade, e aí eu aprendi, por exemplo, na agilidade, que um coordenador de desenvolvimento não tem sentido, cara, porque assim, se a gente dá autonomia pros times, se a gente descentraliza a decisão pros times, pra que vai servir um coordenador, entendeu? Cara, me caiu a ficha total, assim, depois eu comecei a aprender agilidade, me afundar mais, e várias corridas que eu fiz, né, no banco, era meio... Você tinha um lado mais, assim, glamouroso, vamos dizer assim, de você ter pessoas abaixo, né? A hierarquia, ela trazia um pouco de desejo das pessoas. Então, assim, ó, por exemplo, o objetivo de vida de alguns devs que estavam comigo era ser um diretor, um gerente, e ter, sei lá, 30 pessoas abaixo, não importa o que tava fazendo. Mas esse glamour, cara, assim, ó, pra quem trabalha em hierarquia forte, pesada, ele acaba passando pras pessoas e as pessoas acabam tendo essa mesma vontade. Eu vou confessar que eu tive também essa vontade. E eu fiquei procurando meios pra fazer isso, sabe? Por exemplo, eu estudei gestão de projetos. Eu acho que muito deve ter passado por isso, né? Muito desenvolvedor deve ter passado por isso. De estudar gestão de projetos. Cara, e assim, e vem até aquela coisa, não, eu vou ser uns caras certificados PMI, vou fazer faculdade ou fazer um MBA de gestão de projetos. Eu vi vários desenvolvedores fazendo isso. E eu fui um cara que, juro, passou pela minha cabeça. Se eu quero chegar lá, se eu quero ser, sei lá, um coordenador, um gerente, e todos fizeram isso, eu tenho que fazer também. Só que, cara, ainda bem que eu não fiz, desisti, foi bem na época que eu saí do banco, e aí acabei tirando isso da cabeça, porque, assim, até tentei, e eu vi que eu não tenho a menor vocação pra ser um gerente de projeto, sabe? Aquela coisa de data, de cara, o que você tá fazendo? Tipo, vai atrasar aqui, vamos fazer força-tarefa por causa do cronograma. Cara, eu não tenho vocação. E se eu fosse um gerente de projeto, eu ia ser um dos piores gerentes de projetos, cara, se eu tivesse isso pra esse lado, sério mesmo. Cara, eu tive um agravante que eu trabalhei em agência de publicidade, né? Uhum. Então era muito comum fazer o cronograma reverso, mano. Cara, assim... Ah, cara, A gente tem a data que a gente quer o negócio pronto. Se vira aí pra ficar pronto. Cara, eu vi um meme outro dia muito engraçado, cara. É aqueles dois caras brigando, sabe? Um fala pro outro assim, eu sou um gerente que nunca atrasou um projeto. E o outro fala assim, claro, você altera o baseline, você nunca vai atrasar. O cara altera o passado do projeto, sabe? Tipo, altera... E ele nunca vai atrasar. É mais ou menos isso aí, cara. Cronograma ao contrário é excelente esse termo. Quando eu ouvia esse termo, eu falava, nossa, desespero total, pizza e o caralho. É meio... Cara, quem assistiu Doctor Strange é mais ou menos isso, né, cara? Se voltar e alterar o passado... Cara, adoro esse filme, cara, porque, assim, ó, e olha que eu participei de várias reuniões para definir como que o cronograma ia ser apresentado, assim, como é que a gente mostra a nossa realidade. Sim. E, cara, e eu tentava contribuir. Vamos pensar de trás pra frente aqui. Cara, a gerente, assim, ela já me fez várias perguntas desse tipo. Vamos pensando de trás pra frente, assim, ó. A gente tem 30 dias pra entregar. Se a gente pensar ao contrário, assim, sabe? Cara, e eu, assim, acho que a inocência também não tinha muita clareza, né, dessa área. Eu ia no barco, assim, opa, vamos pensar ao contrário, então. Mas, cara, assim, ó, depois que eu descobri agilidade, fez muito sentido muitas coisas, né? Primeiro é assim, você não altera o passado. Segundo, as coisas acontecem em fluxo de trabalho. Não adianta eu dar uma estimativa, ela não vai acontecer. É uma mentira confortável. Eu aprendi isso, cara, só recentemente, assim, ó. Qualquer estimativa em horas é uma mentira confortável. Sim. Ninguém nunca vai acertar, cara. Bom ponto. Cara, e o pessoal depende tanto disso, né, cara, dessa estimativa. O pessoal tá tão apegado nessa ideia de... Bola de cristal, né? Não só isso, mas assim, é até um ponto que eu ia
falar do que você falou aí, que eu acho que o principal da agilidade é você entender que os métodos que você usa para construir ponte, ou edifício, ou barco, não é o mesmo que se usa para construir software. É muito diferente. Não é, você tá lidando com uma complexidade muito, muito diferente. E aí, o que é pior é essa galera tentando adaptar esses conceitos aí pra essa realidade de software, né, cara? Não vai funcionar mesmo. Exato, cara. É o industrial, né, cara? Porque você tem que prever as coisas, otimizar tudo e não ter desperdício, né? Esse é o lance, né? Se você é especialista no que você tá fazendo, você tem que saber quanto tempo você leva pra fazer isso. Cara, não. Sim. Isso que eu tô fazendo hoje, eu nunca fiz antes. Por mais que eu tenha feito coisas parecidas, isso é novo. Esse contexto é novo, o problema é novo, o cliente é novo, a API é nova, a linguagem é nova. Cara. Exato, cara. E pensando na minha jornada como dev, cara, vamos dizer assim, acho que todo mundo passa uma jornada como desenvolvedor. As minhas maiores dores não são técnicas, cara. É essa angústia de ter que acertar um prazo, essa angústia de, cara, e agora, assim, tipo, fizemos errado, meu Deus do céu, tipo, o que vai acontecer? Explodiu o mundo, sabe? Assim, é uma angústia de trabalhar, de ter participado, assim, de momentos que eu não sabia lidar, entendeu? Cara, e aí? Tipo, tá errado, e agora? O que a gente faz? Hoje, cara, eu amadureci bastante nesse ponto. Mas, assim, foi bem recente, assim. Vamos dizer assim que de, sei lá, 18 anos de história como dev, 19 anos como dev, cara, só nos últimos 3 anos eu comecei a enxergar as coisas mais reais, assim, sabe? Do tipo, tá errado, vamos atacar o problema em vez de ficar procurando quem causou o problema e quem que, sabe, assim, vamos resolver. Eu aprendi muito isso, na B2W com meus amigos de lá. Todo e-commerce, cara, passa por problemas todos os dias. E às vezes os problemas são grandes, cara. Então imagina assim, um problema lá era um problema, sei lá, de muitos clientes, não é pouquinho, muitos clientes. Cara, eu aprendi muito, assim, com a galera lá, porque assim, vamos olhar pro problema, assim, não importa quem fez a cagada, beleza, eu sei que rolou cagada. O diretor uma vez falou assim pra mim, cara, eu sou muito grato até por isso. Ele falou, cara, cagada vai ter todo dia. Se eu ficar procurando aqui quem fez cagada, ele vai ficar, não vai ter time amanhã. Então, vamos olhar pro problema, esquece que quem fez, que fez e tal, vamos resolver. E como a gente resolve? E aí vamos passo a passo na solução. Cara, olha pro problema, quantos clientes estão afetados, quais são os problemas de cada cliente, agrupa os problemas, porque os clientes não têm os mesmos problemas. Cara, agrupa, tem 20 clientes assim, 50 assim, 100 assim, e vamos dar uma solução para cada grupo. Os clientes que são assim, vamos ligar para eles. Os clientes que estão assim, cara, vamos mandar um e-mail e vamos contornar, vamos cancelar a venda, X. E os clientes que estão assim, cara, vamos mandar um boleto, vamos parcelar. Sabe, assim, olhar pro problema e tomar atitude em cima do problema, sabe? Cara, isso me ajudou demais, assim, a ser um dev sênior, vamos dizer assim, né? A senioridade pra mim, ela não veio do conhecimento técnico, ela veio das pessoas que me ajudaram a enxergar essas situações, né? É resolver conflito. Exatamente, resolver conflito e tá dentro do problema, cara. Uma vez também a galera da B2W lá, o pessoal falou um negócio muito bacana pra mim, falou assim, cara, eu não... Assim, a única coisa que eu quero, né, falou uma vez pro time, né, a gente tava lá resolvendo um problema, o pessoal falou assim, a única coisa que eu quero é compromisso com o problema, assim. Se vocês estarem aqui pra resolver, beleza, sabe? Eu vou estar super satisfeito, assim, de saber que tem alguém olhando pra isso, saber que tem alguém, sabe, tocando esse problema, levando adiante e tudo mais. E eu faço isso hoje, sabe? Eu aprendi muito mais lá... Aprendi muito, assim, quando eu passei por esse período. E hoje, assim, cara, tem um problema. A primeira coisa que eu procuro é saber, tá na mão de alguém, assim? Tipo, alguém tá vendo? Pra mim isso é muito mais importante do que saber, como é que causou o problema e não sei o quê. Cara, isso deixa pra depois. A gente faz um Kaizen, a gente olha pra trás e toma ação aí pra não acontecer de novo. Mas assim, cara, tem alguém vendo? Tem. Beleza, cara. Pra mim esse é o mais importante agora. Legal. Como eu falei, eu recebi essa proposta da CIT, porque ela me encaixou muito, assim, com a minha carreira. Cara, na boa, assim, é uma empresa sensacional, assim. Cara, não tem nem como descrever que toda aquela parte de angústia que eu falei que, assim, pra mim a angústia não era técnica, era de como resolver as coisas. É um pessoal que sabe muito, muito lidar com qualquer situação, seja ela tranquila ou seja ela crítica. Cara, assim,
vamos olhar pro problema, sabe? Eu aprendi muito sobre Lean, sobre desperdício. Cara, não adianta botar 20 pessoas numa sala pra falar com um problema, porque você vai estar desperdiçando tempo de alguém, com certeza. Isso é fato. Sim, total. Não vai ter 20 pessoas focadas e pensando naquilo, não vai ter. Então, cara, assim, pra mim o meu lema é, o que eu posso evitar de desperdício, cara, sabe? Então, sabe aquele meme lá? Puta, eu participei de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, cara, eu falo muito sobre isso, cara. A gente teve um episódio que a gente deu o nome de esse episódio podia ser um e-mail. Muito bom, cara. Muito bom. Mas assim, hoje, cara, assim, ó, eu vou até contar, eu ainda não consegui entrar, assim, como eu gostaria de codar, sabe? Como eu falei lá atrás, puta, eu tava sentindo falta de código, né? E vou contar, cara, ó, eu dou uma codada escondido. Eu sei que a galera que vai ouvir, cara, pra quem não sabe, ó, eu tenho um user no Codility e outro no HackerRank, e eu passo final de semana, cara, codando, estudando essas coisas que eu deixei passar, igual eu falei, cara, strings, lambda do Java 8, saiu o Java 11 agora, então assim, eu fico codando, Node, cara, eu codo escondido, ninguém sabe. Mas eu tento não sair, assim, não seguir o que... Hoje eu sou o oposto, vamos dizer assim, do que eu era antes, né? Tipo, parafraseando o Raul Seixas, né? Eu não tenho nenhum problema em dizer, cara, que, assim, hoje eu não tenho a menor vontade de ir pro lado executivo, de ser diretor, de ter times de, sei lá, 30 pessoas, o que pra mim era um glamour e, tipo, você ganhava mais bônus quanto mais pessoas você tinha e tal. Hoje eu não tenho a menor vontade, eu prezo muito mais por ter paz, assim, vamos dizer, né? É um pouco de exagero, mas eu prezo muito mais, assim, tipo, harmonia, sabe? Você tá num time bacana, pessoas interessadas, pessoas que você aprende muito, e é o meu cenário hoje, cara, assim, sabe? Eu não tenho, não é puxar saco, não, tá? Mas, assim, de verdade, assim, exatamente isso era o que eu tava buscando, assim, de estar num momento que eu consigo participar de decisão de arquitetura, participar de decisão de framework, participar de POCs, trabalhar com time, mentorar algumas pessoas e continuar codando, assim, até em alguns casos dentro do time e tal, sem ter problemas, sabe? Sem ter problemas, assim, do sentido de, você não deveria estar fazendo isso, sabe? Deveria estar fazendo outra coisa. Isso não é da sua responsabilidade, né? Porque você tá fazendo isso, né? Por que você tá fazendo isso? Cara, assim, ó, se eu falar assim, cara, eu curto, vou fazer, não vou deixar de fazer, eu tenho zero problema em relação a isso. Então, não vou deixar de ser dev, igual eu falei no começo. Cara, eu sou desenvolvedor, mas eu estou como outras responsabilidades. Uhum. Hoje, assim, formalmente, vamos dizer assim, dentro da empresa, tem um cara chamado Architecture Manager, né? Uhum. Que é basicamente é a pessoa que, cara, vamos olhar pro futuro, a arquitetura, vamos olhar as dores de agora, vamos olhar pro futuro, vamos criar aqui um cenário futuro breve, né? E vamos seguir nessa linha. Por exemplo, cara, vamos adotar fila para alguns cenários, vamos adotar strings para outros cenários, vamos pra cloud em alguns outros cenários. Cara, assim, a gente não abre mão de ter pipeline automatizado e muitas vezes tem que ter alguém pra discutir, aí eu me coloco na frente pra debater, sabe? Até pegando benchmark, cara, dando uma pesquisada, falo, cara, assim, ó, tem times que trabalham assim, trabalham assado e tem muito mais sucesso, né, na subida. Eu me conecto com o negócio, então, assim, hoje eu sei o porquê, né, que é necessário você codar, né? Tem que trazer algum valor. E isso eu aprendi muito com agilidade, até com o podcast, né? Uhum. Cara, tava com vontade de lançar alguma coisa. Foi até aquele papo que eu contei pra você lá. Uhum. Quando a gente tava tomando a cerveja, eu falei, cara, tô com vontade de lançar alguma coisa, ainda não sei direito o que é, mas acho que um podcast parece ser mais uma tentativa aí. Boa. E aí eu aprendi muito sobre, assim, cara, é legal você codar, é legal você fazer, assim, vamos dizer assim, o menor código possível pra fazer a maior quantidade de coisas possíveis. Existia essa
essa guerrinha lá, né? A gente consegue fazer um código com uma linha que faz mais de 5 coisas, assim, né? Sim. E aí, cara, assim, bom, tô aqui, não sei ainda o pra onde que eu vou guiar, né? Mas assim, o que eu aprendi nesse tempo é, primeiro, como eu falei, a carreira é sua, não é da empresa. A empresa vai te ajudar, mas assim, a decisão é sua e é você que tem que tomar as decisões difíceis, como eu tomei, de sair de um time super bacana por conta da carreira. E, cara, assim, não entrar em angústia, assim, entrar em momentos que te fazem mal, assim. Procurar tentar sair disso e tornar as coisas mais naturais, né? Todo mundo erra, ninguém faz de propósito, ninguém coda um negócio errado por querer, né? E todo mundo tem, eu aprendi isso no curso de coaching lá, tá? Ninguém faz por uma má intenção. Uma coisa que eu aprendi lá que é legal, cara, que me ajudou bastante, é o seguinte, quando você mede alguém, ou seja, mede assim, essa pessoa ela é muito boa, assim, falando português, claro, essa pessoa é muito foda, assim, eu acho ela, sei lá, sensacional. E outra pessoa que não é tanto, você mede essas pessoas com uma régua sua. Então, às vezes, a pessoa que você acha foda, outra pessoa não acha. Tem uma régua diferente sua, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que valeu a pena, assim. Então, cara, hoje eu vejo assim, cara, eu meço com a minha régua. Então significa que, assim, eu tenho uma base minha, né? Sim. Essa pessoa precisa melhorar. Mas melhorar em quê? Mas com base na minha régua, entendeu? Tipo, não que ela tá certa, mas eu defendo um pouco menos essas coisas hoje, sabe? Eu defendo, porque eu posso estar errado, entendeu? A minha régua não é a verdade absoluta. Então eu tenho muito mais parcimônia hoje de falar assim, esse cara é foda, ou esse cara, precisa aprender muito ainda, sabe? Eu não vejo mais dessa maneira, assim, mudou um pouco o meu mindset depois que eu fiz, né, esse curso de liderança. Então, isso me ajudou pra caramba, cara. Legal esse ponto que você tá falando e pra você ver, né, Will, como é bom a gente convidar um participante que é podcaster também. Eu ia pedir pra ele encerrar com alguma dica pra galera, ele já deu aí, ó, já deu várias aí, ó, nesse fim da nossa conversa, né? Uma coisa que eu falo muito pro Renato, né, quando a gente vai fazer um episódio, ele vem cheio de ideia. A primeira pergunta é assim, como que a gente ajuda alguém com isso aí, cara? Aí a gente começa a pensar e falar, é verdade, precisamos pensar melhor na pauta e tal. Não, eu acho legal que esses episódios de entrevista é isso, assim, já te dá vários e dá insight pra galera que tá começando, pra galera que tá lá na frente, mas perdeu uma liçãozinha ou outra. É isso, né, cara? Muito legal. É isso. 2 adendos que eu vou fazer aí na sua história, cara. Primeiro, esse lance que você falou por último aí, cara, é muito engraçado como a gente, como programador, isso é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, assim, que parece que é inerente a gente, programadores, assim, quem veio de código, a pensar sempre mais em eficiência do que em eficácia. Então, é mesmo. Tipo, como que eu faço pra melhorar isso? Como que eu faço pra fazer o maior número de coisas com uma linha de código ou com o menor número de código escrito? É eficiência, cara, e a gente sempre tenta colocar eficiência acima de tudo. E às vezes, cara, e essa é uma lição muito difícil de aprender, mas às vezes o mais importante é a eficácia. Assim, será que eu tô resolvendo o problema que eu deveria estar resolvendo? Não, ou só tô... É isso, cara. Fazendo polishing aqui num código que não vai servir pra nada, não vai ajudar ninguém, não vai resolver nenhum problema, né, cara? É isso mesmo, cara. Eu passei por muito isso. Inclusive, tem até a gente começa a ter até um pouco de competição, né, sobre isso, e isso aumenta um pouco mais essa vontade aí. Eu lembro quando eu tava aprendendo Ruby lá em 2007, 2008, mais ou menos. Eu lembro que eu entrava nos Stack Overflow da vida e era sempre aquelas perguntas assim, como que eu posso fazer tal coisa com o menor número de caracteres possível? Caralho, eu pirava nisso no começo, né? Mas depois eu falei, cara, o código fica obfuscado, né? Ninguém entende exatamente o que você tá fazendo, tipo, pra quê, né? Qual que é a necessidade disso? Mas outro adendo que eu ia te fazer na sua história aí, na sua história de vida aí, legal pra caramba, é que você esqueceu aí de citar que a gente já ganhou um prêmio junto aí, né, cara? Aê, cara!
Olha aí, hein? Ganhamos, cara. Olha só, isso encaixa bem na história, porque era bem nessa época que eu comecei a sair do banco, né? Comecei a olhar outras coisas, e aí veio essa ideia de empreendedorismo, né? Cara, pra mim, ó, uma das referências nesse assunto é o William, cara. É você mesmo. Olha aí, porque, hein? não, de verdade, porque, cara, você lembra dos bate-papos? Era sempre assim, cara, vamos provar uma hipótese, como é que a gente faz pra fazer um produto legal. Cara, assim, eu comecei a estudar isso e achei super bacana. E aí, cara, a gente ganhou, né? E o prêmio, cara, como é que será que tá hoje, né? E o prêmio a gente nunca usou, né, cara? A gente não... Como é que será que ele tá, cara? Virou crédito pra própria Amazon, né, cara? Sei lá. Virou, né, cara? No final das contas, né, cara? Pô, com o dólar hoje, a gente poderia estar... Nossa, hoje ia estar valendo uma grana. Acho que era $3.000, não era? Era tipo isso, alguma coisa assim. Acho que era isso, eu não lembro também. Eu lembro. Deve ter um e-mail aqui. Depois eu vou confirmar. Dava pra gente tirar nossa ideia do papel, né, cara? Dava pra tirar a ideia do papel, né, cara? Então, foi bem legal, cara. Quero só ver isso aí, ó. Tem o Will, cara, só te adiantando, conheço ele, acho que já vai fazer uns 10 anos, né, Will? Por aí, né? Acho que é isso. E aí, a gente já teve várias ideias, cara. Imagina, cara. Inclusive, tem um livro que a gente queria escrever sobre procrastinação que a gente adivinha, procrastinou e nunca escreveu, cara. É um livro que nunca vai ser escrito, né, cara? Livro sobre procrastinação. Nunca. Pois é, o tema que vocês escolheram, cara, vai ser muito difícil seguir. É isso aí. Exatamente, cara, exatamente. Caramba, não, mas é verdade. Eu e o William, a gente participou do mesmo grupo, assim, foi meio de última hora, né? Sim. Mas uns papos bem legais, assim, eu aprendi bastante. Foram alguns dias, né? Acho que uns 2 dias. A gente passou direto lá, o Hackathon. Não, eu só ia comentar que o Will é o guru do Management 3.0 pra mim, né? Ele que apresentou pra mim. Então. E, cara, e também, cara, quase todos os eventos que eu ia, o Will tava lá. Todos, cara, todos. Nessa época eu participava de muito evento mesmo, cara. E aí a gente acabava conversando em outros eventos e tal. Mas bem legal, cara, assim, no final das contas, cara, assim, o futuro a gente não sabe, mas uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é codar mesmo, né? Sim, é legal. Pode crer. Não, legal, cara. Pô, Daí, muito obrigado, cara, pela disposição. Imagina, pelo cara. tempo aí de gravar com a gente. Foi muito legal saber a tua história aí, saber das tuas experiências, as dicas aí pra galera que tá na área também, ou tá começando, ou já tá há um tempo, mas às vezes tá passando pelo mesmo contexto, né? Muito bom ver, muito legal saber de experiências, assim, pra galera se inspirar mesmo, assim, né? Saber como lidar com talvez alguns assuntos que as pessoas mais velhas vão passando e a gente vai ganhando experiência pra transmitir pras pessoas, né? Então, bem legal. XP, né? Ganhando XP, exatamente, cara. Boa, legal, cara. E desde já também já deixando aberto o espaço aqui pra vocês participarem também, quando quiserem trazer algum assunto e... Legal. Casa de vocês aqui e... Enfim, quiser também divulgar o podcast aí, aproveita agora e manda bala. E bora fazer um crossover aí, né, cara? Não, cara, vamos fazer um crossover, cara, e aí vamos contar as partes engraçadas, né, dos nossos dia a dia, né, cara? Vamos fazer esse crossover aí. Bora. Mas assim, ó, eu aprendi, eu mesmo, como eu comentei, aprendi bastante com os podcasts. Todos Devem na Estrada é um deles, né? Eu sou fã. Inclusive, assim, eu conversei com o Edu porque teve um dia de gravação com os ouvintes, eu fui lá, me inscrevi. E aí, não sei se você lembra, Edu, caiu um toró, cara, aquele dia. Lembro. Nossa, cara, eu achei que ia acabar o mundo. Eu falei, já era, nem vai sair o episódio, cara, vai acabar o mundo aqui. Foi pesado aquela chuva mesmo. Nossa, cara, mas valeu super a pena. E aí, assim, ó, quem gosta de saber um pouco mais aí também da área de agilidade, métricas, Kanban, cara, ouve o Conversa Ágil, tem bastante assunto legal, tem uns assuntos bacanas que a gente vai publicar, né, mais pra frente, mas já tem aí vários episódios aí bem interessantes, inclusive com vocês dois, hein, o pessoal curtiu pra caramba quando vocês participaram. Pode crer, é verdade, boa. Então, também faço convite pra vocês, pra gente fazer esse crossover aí, e ouçam Conversa Ágil, tá no Spotify, em todas as plataformas aí, a gente tá no Instagram também, segue a gente lá, e no LinkedIn também.
né? Sigam a gente lá e a gente tá sempre comentando aí sobre o dia a dia aí dos times, né? Como é que a gente melhora, a gente fala sobre carreira também. Bom, é isso aí. Boa, legal, bacana. A gente vai deixar o link do Conversa Ágil aí no post do episódio. Legal. E também os contatos aí do Odair pra quem quiser trocar uma ideia, LinkedIn, Twitter, que o Odair quiser compartilhar com você que tá ouvindo a gente aí no Dev na Estrada. Lembrando que o nosso site é devnaestrada.com.br, então lá a gente vai soltar o episódio, você consegue ver essas notas todas que a gente comentou. E, enfim, mais uma vez, obrigado, Odair. Imagina, tamo aí. Espero nos vermos em algum momento aí, pós-corona, talvez tomar outra breja aí, igual aquela vez. Boa, né? Total. Show de bola, tamo junto. Vamos sim, cara. Bora. Eu tenho uma pergunta. Opa. Eu tenho uma pergunta. Se vocês quiserem colocar no ar, beleza. Não quiser, tudo bem. Mas, o Ramon, ele não vai com a minha cara, cara? Exatamente. Parece que é a segunda vez já, né, cara? Pô, cara, não fiz nada pra ele, cara. Da outra vez aí, pra galera que tá ouvindo a gente aí, a gente gravou lá no Conversa Ágil, o Ramon não pôde participar da gravação, né? E hoje também, a gente tá gravando aqui e o Ramon também não conseguiu participar, então... Eu não sei, hein, cara. Pô, mas, cara, ó, eu vou falar uma coisa. O Ramon, ninguém tá vendo, claro que é um podcast, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, ó. Ramon, cara, participa da próxima, velho. Eita, foi enfático. É enfático. Vamos conversar, eu não fiz nada, cara. No crossover a gente faz essa participação dele aí. É meio que requerido, assim. Ou vai puxar essa intriga mais ainda. Ou puxar mais, Então, cara, se na hora ele não puder participar, cara, aí eu vou ter certeza. Essa é a pergunta, eu vou saber na hora. Fica o desafio já. Legal. Cara, obrigado aí, Odair, pelo seu tempo aí. História sensacional, cara. Valeu, Will. Valeu, Edu. Um abraço. Abraço. Até mais, gente. Até semana que vem, você que tá ouvindo a gente. Um abraço e sextou. Boa. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.